As grandes civilizações antigas deixaram um legado marcante em diversas áreas, como arquitetura, arte, ciência e religião. Essas culturas influenciaram profundamente o desenvolvimento humano e continuam a impactar o mundo moderno. Desde os antigos egípcios até os astecas, cada civilização oferece fascinantes diversidades humanas e conquistas ao longo da história. Vamos mergulhar em algumas das curiosidades históricas mais intrigantes sobre essas sociedades e contribuições duradouras. Conheça agora 10 civilizações antigas e algumas curiosidades sobre elas. 1. Civilização egípcia. Os antigos egípcios foram uma das civilizações mais fascinantes da história, conhecidos por suas impressionantes pirâmides, artefatos culturais e avanços na agricultura. Eles desenvolveram uma das primeiras formas de escrita do mundo, conhecida como hieróglifos, que eram uma combinação de símbolos pictográficos e fonéticos. Esses hieróglifos eram gravados em paredes de templos, tumbas e monumentos, e usados para registrar eventos históricos, leis, religião e comércio. Além disso, os egípcios eram notáveis pela sua crença na vida após a morte, onde acreditavam que a alma passava por um julgamento no submundo antes de alcançar a vida eterna. Para preparar os mortos para essa jornada, praticavam a mumificação, um processo complexo que envolvia a remoção dos órgãos internos, a secagem e embalsamamento do corpo e a preservação com óleos e resinas. Esse cuidadoso processo de mumificação refletia a importância da vida após a morte na cultura egípcia. 2. Civilização romana. O Império Romano foi uma das maiores potências da antiguidade, com uma influência que se estendeu por séculos e continentes. Além das suas impressionantes conquistas militares e expansão territorial, os romanos deixaram um legado duradouro em várias áreas, incluindo a arquitetura, direito, engenharia e arte. Uma das mais icônicas contribuições romanas é o sistema de aquedutos, que fornecia água potável para as cidades e banhos públicos. Os aquedutos romanos eram estruturas impressionantes de engenharia, construídos com arcos de pedra e inclinação calculada para transportar a água de fontes distantes até os centros urbanos. Além disso, os romanos foram os pioneiros na construção de estradas pavimentadas, como a famosa Via Épia, que conectava Roma às cidades do sul da Itália, facilitando o transporte de tropas, mercadorias e comunicações. O legado jurídico romano também é notável, com a criação do Corpus Juris Civilis, um compêndio das leis romanas. Compiladas pelo imperador Justiniano I no século 6 d.C., que influenciou o desenvolvimento do direito civil e canônico em todo o mundo ocidental. 3. Civilização grega. A Grécia Antiga é amplamente reconhecida como o berço da civilização ocidental, conhecida por suas realizações em filosofia, democracia, arte, literatura, arquitetura, ciência e muito mais. Uma das contribuições mais duradouras dos gregos foi o desenvolvimento da democracia, um sistema de governo em que os cidadãos têm o direito de votar e participar nas decisões políticas. Em Atenas, a democracia ateniense foi estabelecida no século 5 a.C., permitindo que os cidadãos participassem de debates públicos, votassem em leis e eleitos para cargos públicos. Além disso, os gregos foram pioneiros em muitas formas de arte e literatura, incluindo a poesia épica de Homero, o drama trágico de Sófocles e Eurípides, e a escultura realista e idealizada que retratava a forma humana com grande precisão. Na arquitetura, os gregos desenvolveram o estilo dórico, jônico e coríntio, que influenciou a construção de templos, teatros e edifícios públicos em toda a Grécia e além. 4. Civilização Maia. Os antigos maias foram uma civilização mesoamericana notável por suas realizações em arquitetura, matemática, astronomia, escrita e cultura. Uma das mais impressionantes contribuições dos maias foi a construção de cidades complexas com imponentes estruturas arquitetônicas, como pirâmides, templos e palácios. A cidade de Tikal, por exemplo, era uma das maiores e mais importantes cidades maias, com templos que alcançavam alturas impressionantes e ofereciam vistas panorâmicas do entorno. Além disso, os maias desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica único, composto por símbolos que representavam palavras, sílabas e conceitos, que era gravado em estelas de pedra, murais e códices de papel de casca de árvore. Eles também criaram um calendário altamente preciso composto por um calendário solar de 365 dias e um calendário sagrado de 260 dias chamado Tzolk'in, que era usado para rituais religiosos e previsões astrológicas. 5. Civilização Inca. O Império Inca foi o maior e mais poderoso estado da América pré-colombiana, conhecido por suas conquistas territoriais, engenharia impressionante e sistema político altamente centralizado. Uma das realizações mais impressionantes dos Incas foi a construção de Machu Picchu, uma cidade perdida nas montanhas dos Andes peruanos. Machu Picchu era uma cidade sagrada e centro administrativo do império, construída com pedras cuidadosamente cortadas e encaixadas sem o uso de argamassa, e posicionada estrategicamente para aproveitar a topografia natural da região.
Além disso, os incas desenvolveram um sistema agrícola avançado que permitia o cultivo de uma variedade de culturas em terrenos montanhosos, incluindo milho, batatas, quinoa e feijão. Eles construíram terraços agrícolas conhecidos como andenes, que aproveitavam as encostas das montanhas para criar plataformas planas onde podiam plantar seus alimentos básicos. 6. Civilização mesopotâmica. A Mesopotâmia, terra entre rios, foi o berço de algumas das primeiras civilizações do mundo, incluindo os sumérios, acádios, babilônios e assírios. Uma das mais impressionantes realizações dos mesopotâmicos foi o desenvolvimento de sistemas de escrita, incluindo a escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo. A escrita cuneiforme era composta por símbolos feitos em tabuletas de argila com um estilete e era usada para registrar transações comerciais, contratos, leis e registros históricos. Além disso, os mesopotâmicos foram os pioneiros na construção de cidades, como Uruk e Ur, que eram centros de comércio, cultura e poder político. Eles construíram zigurates, templos em forma de pirâmides escalonadas, que serviam como centros religiosos e administrativos, bem como sistemas de irrigação para a agricultura, incluindo canais e diques que controlavam o fluxo de água dos rios Tigre e Eufrates. 7. Civilização chinesa. A China antiga foi uma das civilizações mais antigas e avançadas do mundo, conhecida por suas contribuições para a arte, ciência, filosofia, tecnologia e muito mais. Uma das mais notáveis realizações dos chineses antigos foi a invenção do papel, por volta do século II a.C., muito antes de sua invenção na Europa. O papel era feito de fibras vegetais, como casca de amoreira e bambu, e era usado para registros, escrita, arte e embalagem. Além disso, os chineses foram os pioneiros na criação da bússola, um instrumento de navegação que revolucionou as viagens marítimas e explorações. A bússola magnética foi inventada durante a dinastia Han, 206 a.C. 220 d.C., e permitiu que os chineses explorassem e mapeassem extensas rotas comerciais marítimas. Além disso, os chineses desenvolveram a técnica de impressão em bloco, que permitia a produção em massa de livros e documentos impressos, promovendo a disseminação rápida e eficiente do conhecimento. 8. Civilização Azteca. Os aztecas foram uma civilização mesoamericana que floresceu na região central do México durante os séculos XIV e XV. Eles eram conhecidos por sua complexa organização social, avançados sistemas agrícolas e práticas religiosas elaboradas. Uma das mais impressionantes realizações dos aztecas foi a construção de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, que era uma das maiores e mais avançadas cidades do mundo na época da chegada dos espanhóis. Tenochtitlan foi construída em uma ilha no meio do lago Texcoco e era ligada à terra firme por meio de pontes levadiças e canais navegáveis, e contava com uma complexa rede de palácios, templos, mercados e sistemas de água. Os aztecas tinham um sistema de escrita pictográfica, usavam símbolos e figuras para representar palavras e conceitos, e desenvolveram um calendário solar altamente preciso com 365 dias divididos em 18 meses de 20 dias, mais um período adicional de 5 dias considerado desafortunado. 9. Civilização Persa. O Império Persa foi um dos maiores e mais influentes impérios da antiguidade, estendendo-se da Anatólia até o Egito e a Índia. Os persas foram pioneiros em muitas áreas, incluindo a construção de estradas, sistemas de comunicação, administração eficiente e tolerância religiosa. Uma das mais notáveis realizações dos persas foi a criação de uma das primeiras formas de moeda padronizada, conhecida como dárico, feita de ouro ou prata, que era amplamente utilizada no comércio dentro do vasto Império Persa. Além disso, os persas construíram uma extensa rede de estradas e comunicações que ligava as partes distantes do império e facilitava o comércio e a administração. Eles também eram conhecidos por sua tolerância religiosa, permitindo que os povos conquistados mantivessem suas próprias práticas religiosas e culturais, desde que pagassem impostos e jurassem lealdade ao império. 10. Civilização Viking. Os vikings foram um povo nórdico conhecido por suas incursões marítimas, conquistas territoriais e comércio ao longo dos séculos 8 a 11. Eles eram habilidosos navegadores, exploradores e comerciantes, e suas viagens os levaram a colonizar áreas tão distantes quanto Islândia, Groenlândia e partes da América do Norte. Uma das mais impressionantes realizações dos vikings foi a construção de seus famosos navios longos, que eram leves, rápidos e adaptados para navegar em rios e mares rasos. Esses navios eram cruciais para as incursões vikings e para o estabelecimento de rotas comerciais que se estendiam da Escandinávia até o Oriente Médio e além. Além disso, os vikings eram habilidosos artesãos e ferreiros, conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metal. Eles produziam uma variedade de itens, incluindo armas, ferramentas agrícolas, joias e artefatos domésticos, usando técnicas avançadas de forjamento e fundição. As grandes civilizações antigas representam marcos importantes na história, deixando um legado que influenciou e continua a influenciar o mundo moderno.
Suas contribuições em diversos campos, como ciência, arte, religião e governança, demonstram a capacidade humana de criar, inovar e adaptar-se ao longo do tempo. Ao explorar as curiosidades históricas dessas civilizações, somos lembrados da diversidade e complexidade da experiência humana ao longo dos séculos. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até a próxima!